Olá, nono ano! Vamos para a correção de exercícios do capítulo 8 do módulo 3 de vocês, que trata sobre o triângulo retângulo e suas propriedades. Páginas 185 e 186. E vocês já sabem qual é o nosso combinado, não é? Não fez ainda, pausa no vídeo. Vai primeiro tentar fazer, depois você volta para conferir os resultados. Vamos lá então iniciar com o exercício 1 da página 185, que pede para a gente identificar os elementos do triângulo retângulo, certo? Quais são os catetos e quem é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, nós sabemos que esses dois lados que contêm o ângulo reto são os catetos do nosso triângulo. Então, aqui nós temos os catetos, dois catetos, e o lado que se opõe ao ângulo reto, que é o maior ângulo do nosso triângulo, é a nossa hipotenusa, tá? Então, identificamos os catetos e a hipotenusa do primeiro triângulo. Então, no segundo, mesma coisa. Então, esse lado e esse que contém o ângulo reto são os catetos, cateto. E esse lado que se opõe ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Tá? Avançando, vamos determinar na questão 2 o valor desse ângulo θ, sabendo que nós temos aqui dois triângulos retângulos. Então, a gente já viu, né, em unidades e em séries anteriores, que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, se aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 40, 90 mais 40, 130. Então, quanto falta para 180? 50 graus, que é o que tem esse ângulo aqui do nosso primeiro triângulo, tá? E no nosso segundo triângulo, aqui eu já tenho 90 e aqui eu tenho 60. Então, aqui eu já tenho 150. Quanto falta para 180? 30 graus. Então, esse ângulo mede 30. E a gente sabe que esse ângulo todo é um ângulo raso, que mede também 180 graus. Então, se eu já tenho 50 mais 30, eu já tenho 80 graus. Logo, θ vai medir 100 graus, que é quanto falta para 180, certo? E dando continuidade, vamos agora ver uma situação aqui que a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para resolver. Porque a gente tem um triângulo retângulo, certo? A sombra dessa escada forma um triângulo retângulo. Desenho aqui o triângulo para a gente enxergar melhor, certo? E a questão nos deu, então, um triângulo retângulo aqui. A questão nos deu a altura da nossa escada, né? Sabendo que da sua ponta que está apoiada no muro até o chão, há 3 metros. Então, esse cateto aqui mede 3 metros. Desculpa. 3 metros. E que a distância da base da escada até o muro é 1,6 metros. Ou seja, este cateto mede 1,6 metros. Então, vamos determinar a medida da hipotenusa, que eu vou chamar de L, tá? Então, a questão quer saber o comprimento da escada, tamanho da escada, que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, relembrando o teorema de Pitágoras que nós vimos em sala, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado, certo? Então, L ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, exatamente. Mais 1,6 ao quadrado. Faça aí as contas. 1,6 vezes 1,6 fez. Bora, pega o lápis para fazer. Você vai achar como resultado 2,56, tá? Então, L ao quadrado é igual a 9 mais 2,56, 11,56. Logo, L, o comprimento da escada, vai ser a raiz de 11,56. Raiz de 11,56 está entre 3 e 4, certo? Que está entre a raiz de 9
e a raiz de 16. Então, faça as contas aí por aproximação, vá testando os números, você vai encontrar como resultado L igual a 3,4. Então, o comprimento da escada, o tamanho da escada é de 3,4 metros, tá? Então, vamos avançar agora para a questão 4. A questão 4 trata sobre semelhança de triângulos. Então, pede para a gente identificar aqui quais dos pares de triângulos aí, quais são semelhantes. Então, a gente viu em sala que para os triângulos serem semelhantes, eles têm que ter os 3 ângulos internos correspondentes dos 2 triângulos congruentes e os lados proporcionais, certo? Então, no primeiro triângulo, nos dá a medida dos ângulos, certo? Então, esse ângulo A corresponde a esse ângulo D, são congruentes, né? 2 ângulos de 90 graus. Esse ângulo B corresponde ao ângulo E, que pela figura são congruentes, né? E esse ângulo C corresponde a esse ângulo F, que são também ângulos congruentes. Logo, esses 2 triângulos da letra A, eles são semelhantes, tá? Letra B. Letra B nos dá os ângulos correspondentes e nos dá as medidas dos lados. Então, vamos ver se os lados, como nos deu a medida dos lados, vamos ver se os lados correspondentes, eles são proporcionais, certo? Ó, observe que esse ângulo, ele é congruente a esse, então são os ângulos correspondentes dos 2 triângulos. Esse ângulo é correspondente a esse, então esse ângulo corresponde a esse, e esse daqui de cima, vou até circular em vermelho, corresponde a esse outro aqui de baixo. Então, é como se o nosso triângulo maior, ele estivesse rotacionado, né? Ele foi rotacionado em 90 graus. Então, esse lado é a hipotenusa do primeiro triângulo, corresponde à hipotenusa do segundo triângulo, ok? Então, vamos ver qual é a razão de semelhança aí, se eles são semelhantes. Ou seja, se eu faço 20 dividido por 5, dá 4, certo? Então, vamos pegar agora outro par de lados e ver se, quando a gente faz a divisão, a gente encontra ainda esse valor 4, né? A razão de semelhança. Então, esse lado aqui, ele é correspondente a esse lado, né? Que é o lado que tem esses 2 ângulos, o ângulo reto e esse ângulo com essa figura, né? Esses 2 ângulos que são semelhantes, então, são congruentes. Então, 16, esse cateto corresponde a esse cateto 4 no triângulo menor. E 16 sobre 4 é 4. Ó, encontrei o mesmo valor, tá? Então, já encontramos uma proporcionalidade entre os 2 lados. E vamos verificar que os outros 2 catetos semelhantes também são proporcionais. 12 dividido por 3 é 4 também. Logo, esses 2 triângulos, eles são semelhantes também, tá? São semelhantes. E na letra C, nós temos que esse ângulo alfa aqui, que é o ângulo B, corresponde ao ângulo E. Então, esse lado aqui corresponde a esse no segundo triângulo. Então, vamos lá verificar a proporcionalidade entre os lados. 8 sobre 4 é 2, tá? Esse lado do primeiro triângulo, o lado AC, corresponde ao lado DF no segundo triângulo. Então, 8 sobre 5 é uma fração diferente de 2, certo? É um número menor que 2. Então, 8 sobre 5 é diferente de 2. E esse lado aqui corresponde a esse, 6 sobre 3 é 2. Porém, esse terceiro lado, eles não são proporcionais. A divisão de 8 por 5 não dá 2. Então, a gente não pode garantir que esses 2 triângulos, eles são semelhantes, certo? Porque para ser semelhantes, a gente tem que ter a mesma constante de proporcionalidade quando a gente faz a divisão entre todos os lados, tá? Então, não são
semelhantes, tá? Então, só a letra A e a letra B que são semelhantes. E há uma semelhança aí. Então, dando continuidade, vamos agora avançar para a página 186, onde o exercício 5, ele trata sobre relações métricas entre triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, tá? A gente tem aqui na questão 5, uma pessoa está fazendo um jardim em formato triangular, com as medidas em metros, conforme mostrado na figura. Qual é a área desse jardim? Vamos lá. A área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2, certo? Mas a gente tem o valor da base, que é a soma desses dois comprimentos, mas a gente não tem o valor da altura. Só que a gente viu em sala que, como aqui o triângulo maior é um triângulo retângulo, essa altura aqui, ela pode ser determinada pela relação métrica no triângulo retângulo. O quadrado dessa altura, vou chamar de H aqui, esse comprimento. Então, o quadrado dessa altura é igual ao produto dessas duas bases, tá? Então, é igual a 16 vezes 9. Então, H ao quadrado é igual a 16 vezes 9. Façam aí a conta, por favor. Dá 144, exatamente. 144, logo, H é raiz de 144, que é igual a, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? 12, né? Então, H é igual a 12. Então, já achamos a altura aqui. Logo, a área, que é base vezes altura, sobre 2. No caso, a área do triângulo maior, que é o triângulo todo. A base do triângulo maior é a soma, né? Desse pedaço com esse. 16 mais 9, 25, vezes a altura, a gente achou que é 12, dividido por 2. Então, a área vai ser... Então, 25 vezes 12, dividido por 2. Façam as contas aí e vocês vão achar igual a 150 metros quadrados. Vamos avançar agora para a questão 6, tá? Na 6, a gente tem um quadrado aí, de lado medindo L. Traçou-se a diagonal do quadrado e essa diagonal, ela divide o quadrado, o ângulo interno do quadrado, né, em dois ângulos de 45 graus. Desculpa. Então, com base nessas informações, calcule o seno de 45 graus, certo? Então, a gente sabe que esse cateto mede L, esse também mede L, porque nós temos um quadrado aí, né? Então, seno de 45, a gente já viu em sala que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos ver que a hipotenusa aqui do nosso triângulo, a gente pode expressar a diagonal do quadrado em função dos lados. Por quê? Porque se a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui, a gente tem o quê? Que D ao quadrado é igual a L ao quadrado, né? Soma dos quadrados dos catetos, mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L quadrado. Então, D vai ser raiz de 2L quadrado. Então, D é igual a raiz de 2, é igual a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Raiz de L ao quadrado eu vou poder simplificar aqui, né? Não é verdade? Então, D é igual a raiz de 2 vezes L, ou L raiz de 2, tá? Então, a diagonal, ela pode ser expressa dependendo do lado do quadrado. Logo, substituindo aqui no seno de 45, vai ser o quê? Cateto oposto ao ângulo de 45 graus, mede L, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é nossa diagonal, que mede, vamos lá, por partes, L sobre D. Então, seno de 45 vai ser igual a L sobre D, a gente achou que é L raiz de 2. Então, L dividido por L raiz de 2, eu posso simplificar aqui,
L dividido por L, então vai sobrar 1 sobre raiz de 2. Como a raiz está no denominador, a gente pode racionalizar, né? Que é multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? E para finalizar, vamos para a questão 7, que ainda é sobre seno do ângulo. Agora, seno do ângulo alfa. Mesma coisa, o seno de alfa é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a alfa é 10. A hipotenusa é esse lado aqui, certo? Então, vamos achar quem é esse lado. É a hipotenusa, né? Vamos achar quem é esse lado. Então, para a gente achar esse lado, a gente precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser 10 ao quadrado mais. Aqui vai dar 12 mais 12, 24 ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100, né? Mais 24 vezes 24. Faça as contas. Bora, pega o lápis e faz. Encontrou 576, certo? Logo, h ao quadrado é igual a 676. H é igual a raiz de 676. Então, faça aí a decomposição de 676 em fatores primos. Vocês vão encontrar que a raiz de 676 é 26. Logo, seno de alfa vai ser igual a 10, que é o cateto oposto a alfa, sobre 26, que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Que eu posso simplificar aqui, né, por 2. Então, isso vai dar 5 sobre 13, certo? E assim a gente finaliza mais uma correção de exercícios. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.